Me casei em julgo desigual. E agora? Oi, eu sou a Emanuele, discípula de Jesus. E hoje eu vim contar um pouquinho da minha experiência com o casamento. E quando eu me casei, o meu marido se considerava espírita e eu cristã, né, evangélica. E como foi esse processo para mim, que era a pessoa na relação que mais sofria com isso, que mais se preocupava com isso. Que o Espírito Santo possa falar com você através do meu testemunho e acalma seu coração, que vai dar tudo certo. Antes eu quero trazer um versículo da Bíblia que fala sobre o jugo desigual. 2 Coríntios 6, vou ler o versículo 14 do capítulo. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas. Nessa carta, Paulo usa a metáfora do jugo, que é um instrumento antigo usado para unir dois bois para arar a terra. Então, se eles não estivessem sobre o mesmo jugo, não ia dar certo. O ritmo ia ser diferente, ia virar uma bagunça. É essa metáfora que Paulo usa. E esse versículo, ele se estende a outras áreas da nossa vida também, como a sociedade, né, as próprias amizades. Mas hoje eu vim falar especificamente sobre o casamento. E quando eu me casei, eu estava longe da presença. Isso foi uma preocupação da minha mãe, porque ela tinha muito medo de que, ao invés do meu marido, né, seguir os ensinamentos de Jesus, eu fosse para o lado dele. E eu era muito tranquila em relação a isso, porque eu vejo que o meu marido é uma pessoa extremamente inteligente e abençoado, apesar de, em certo momento, ter acreditado em outras coisas. Mas eu sempre tive comigo que em algum momento ele iria entender, iria descobrir a verdade. Então, nós casamos somente no civil, então ainda não tive a graça de poder casar no religioso, mas espero em Deus ser abençoada com essa graça, né, maravilhosa. E nós não tivemos muita orientação, justamente por eu não estar frequentando nenhuma igreja, né, estar bem afastada. Ele nunca teve esse costume. Ele frequentava o centro espírita quando o bicho estava pegando, né, dizer assim. E eu lembro que ele era muito assim, é só fazer o bem e tá tudo certo, né, e não existe o inferno é aqui, né, então ele acreditava muito nessa linha, né? E eu lembro que isso começou a me incomodar. Até um dia que eu falei que como que vai ser quando nós tivermos filhos, né? O que eu vou ensinar? Eu vou ensinar uma coisa, você vai ensinar outra? Então, assim, na cabeça dele era muito fácil, era muito prático. Não, nós vamos ensinar o bem para ele, né? E ele vai decidir para onde ele quer ir, o que ele quer seguir. Mas eu não me convencia daquilo, aquilo realmente me preocupava. Acho que a questão dos filhos era o que mais me preocupava, porque eu entendo que o filho é a nossa responsabilidade para o resto da vida. Então, eu tenho comigo que eu quero criar os meus filhos na presença do Senhor, né? E eu ficaria muito triste, e acredito que, né? E também Deus ficaria triste com isso, se os meus filhos fossem criados de uma forma diferente. E depois de um tempo, né, que a gente veio morar junto, a gente veio morar junto antes do casamento. Como eu disse, como eu estava afastada, não estava seguindo, né, ali como deveria ser.
E aí a gente começou a ir na igreja, e a gente visitou algumas igrejas que não fizeram sentido pra gente, até que nós achamos uma igreja no bairro em que a gente mora e que fomos extremamente acolhidos, amados, assim como deve ser na palavra. Então, eu sempre conversei muito com ele essa questão de, acima da religião até, eu acredito que a fé, né? Então eu falava muito com ele sobre as diferenças, né? E eu acho que com o passar do tempo, ele foi entendendo que era muito mais que aquilo. Com o passar do tempo, foi despertando uma vontade nele de conhecer mais. Tanto que a gente ia na igreja somente às quartas-feiras, porque ele falava que ele entendia mais o culto de quarta porque era estudo bíblico, e ele não gostava muito de ir no domingo, né, que é o sermão, que é um formato mais denso um pouco, né, porque você não tem a oportunidade de perguntar, de falar. No estudo bíblico é um pouco mais descontraído, né. Então, nós fizemos isso. Fomos, né, às quartas-feiras, e aí foi um processo até ele querer ir aos domingos. Então, no começo ele até falava assim, não, ir 2 vezes da igreja na semana não dá não, ai. Então a gente fazia muita coisa também, tinha uns projetos, né, rodando, e ele falava que não dava e tal. Até que um dia ele mesmo me chamou para ir. E foi assim, uma caminhada de pouquinho em pouquinho. Eu acho que o meu testemunho de vida foi trazendo essa luz para a vida dele, né? Ele foi contaminado num sentido bom, porque ele via a minha fé, ele via, né, as minhas orações e o meu modo de viver. Até eu posso dizer, né, que por mais que eu estava afastada, a semente foi plantada no meu coração. Então eu não me esqueci do que eu vivi na presença do Senhor. Eu não deixei de buscar, sabe? Eu poderia não estar ali numa constância como eu deveria, poderia não estar totalmente entregue, mas no fundo eu sabia, né? No fundo eu esperava por esse momento de voltar para a casa do Senhor. E eu queria muito ele comigo nesse processo. Então foi muito gratificante, porque ao mesmo tempo que eu estava retomando aos braços do Pai, ele estava chegando. Então foi muito marcante, muito tocante, assim, da gente. É uma experiência que com certeza a gente não vai esquecer. E até que ele se batizou para a honra e glória do Senhor. E foi uma surpresa, porque ele convidou o pastor após um culto para vir jantar conosco. E na conversa ele foi e perguntou ao pastor como que ele faria para batizar. E aí o pastor foi, né, explicou para ele, explicou o que é o batismo e acabando que eu me batizei junto com ele mais uma vez. Eu me batizei pela segunda vez, que eu tinha me batizado, eu tinha 12 anos, então eu decidi que eu queria passar por essa experiência novamente, porque eu fiquei muito tempo, né, afastada. E nós estamos crescendo juntos na presença do Senhor. Então hoje, Ele mesmo me lembra, né? Às vezes quando eu caio, né? Ele me levanta. Dentro da palavra do Senhor, Ele sempre vem com aquela palavra de conforto, com um versículo da Bíblia. E é maravilhoso. Eu acho que assim, é muito bom, né? Se você casar com uma pessoa que já é do Senhor, mas no meu caso, eu poder ver essa evolução do meu marido e saber que eu fui um instrumento nas mãos do Senhor para que isso acontecesse, né, na vida dele, eu entendo que um salvou o outro, né? Então, porque partiu dele, né, essa vontade de ir para a igreja. Então, um foi levantando o outro, um foi salvando o outro, e eu acredito muito que era para ser, né, que estava escrito por Deus, porque foi tudo no tempo certo, no tempo perfeito.
Nós nunca chegamos a ter um desentendimento sério, né, por causa desse jugo desigual, das crenças diferentes. Mas foi maravilhoso viver essa transformação, ver a pessoa que ele está se tornando em Cristo. E eu creio que vai ser um homem muito abençoado, que ele já espalhava muita luz, né? Agora a luz de Cristo reina através dele, através da vida dele. E assim vai continuar. Então, a mensagem que eu quero deixar para você, como meu testemunho, é: não desista. As suas orações estão sendo ouvidas. Não desista, não separe. Não separe por causa disso. Como a Bíblia mesmo nos orienta a não fazer isso. Então fique em oração. Porque quem convence é o Espírito Santo, não é a gente. Então, no tempo certo, sua esposa ou seu marido irá se render aos pés do Senhor Jesus. Não é você, é o Espírito Santo. Então, a melhor coisa a se fazer é deixar o Espírito Santo trabalhar. Deixa o Espírito Santo trabalhar e você vai ver como as coisas vão fluir. Sem você ter que ficar lá, ô fulano, cutucando. Vamos na igreja, vamos na igreja. As coisas vão acontecer naturalmente. Basta você dobrar o seu joelho, colocar diante do Senhor, apresente o seu casamento, ore pela sua família, ore pelos seus futuros filhos, orem por essa comunhão, porque quando a gente casa é uma só carne, é um só espírito. Então esse espírito ele precisa estar alinhado, para que um não puxe para o lado e o outro puxe para o outro. Então peça a Deus e com certeza Ele vai atender o seu pedido. Peça a Deus para que o coração do seu cônjuge esteja aberto, esteja disposto a aceitá-lo como o único verdadeiro Salvador da vida dele. Se você ficou até o final do vídeo, se essa mensagem mexeu com você, comente aqui casamento para eu saber que a mensagem foi entregue, direcionada pelo Espírito Santo. Um beijo e até a próxima!